Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Neste vídeo estarei falando sobre a festa do Senhor. Não falarei sobre todas as festas do Senhor aqui neste vídeo, porque são 7 festas no total. Mas, se o Senhor permitir, e se eu conseguir, eu farei alguns vídeos sobre as 7 festas de Deus, ok? Para começar, aqui no capítulo de Levítico 23, vai dizer sobre as 7 festas do Senhor. Essas festas são importantes porque elas revelam, mas elas falam, elas dizem mais coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. E isso é importante para nós crescermos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo e para compreender melhor quem Ele é e o que há de acontecer, ok? Então, para começar este vídeo vai estar falando sobre a Páscoa. Eu vou estar falando sobre a Páscoa do Senhor. Existe a Páscoa da Antiga Aliança e da Nova Aliança. A Páscoa que importa para nós, as duas são importantes, mas só que a Páscoa fala do Senhor Jesus Cristo. Como assim fala do Senhor Jesus Cristo? Ela fala assim, ela revela coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. Vejamos Levítico capítulo 23, do versículo 1 ao 8. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis, que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Páscoa. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis sacrifícios, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Bom, aqui estava dizendo para o povo de Israel daquela época, da antiga aliança, que eles teriam que sacrificar um cordeiro na Páscoa. Como diz lá em Êxodo, no livro de Êxodo, que eles, quando saíssem da terra do Egito, eles teriam que imolar um cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nos lados da porta, nos umbrais da porta. E lá eles ficariam seguros da praga que viria sobre o Egito. Eles seriam protegidos por aquele sangue. E eles não seriam atingidos pela praga da morte dos primogênitos, como diz lá em Êxodo. E eles foram protegidos pelo sangue daquele cordeiro. Eles não foram atingidos porque aquele sangue estava nas portas. Entendeu? E eles tiveram que fazer isso, claro, para sair da terra do Egito também. Eles, depois daquele momento, eles sairiam da terra do Egito. E naquele momento, fala da festa dos pães asmos e da festa da Páscoa. Os pães asmos está ligado à Páscoa. Mas, neste vídeo, eu estarei falando sobre a Páscoa em si. Ok? E bom, visto que isso aconteceu no passado sobre os filhos de Israel, vejamos o que significa isso agora
na nova aliança em Cristo Jesus para nós. Bom, deixa eu abrir aqui em Hebreus, capítulo 10, para ver o que acontece. Vai ver se aparece. Aqui. Isso era a lei. O povo de Israel tinha que sacrificar um cordeiro. Eles tiveram que imolar um cordeiro, matar um cordeiro, para que eles fossem protegidos. E para que fossem protegidos, e não somente, sim, somente protegidos também, mas só que no mesmo tempo eles comeram pães sem fermento, com a carne assada do cordeiro. E eles usaram o sangue do cordeiro para passar nos umbrais da porta. Mas quando eles foram comer o cordeiro tinha que ser comido assado, sem sangue, com pão sem fermento. Por isso, pães asmos. O que é asmo? Asmo é sem fermento, por isso, pão sem fermento. Mas vejamos aqui em Hebreus capítulo 10, de versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? A lei, isso que eu falei para vocês, é sombra. Como assim sombra? É coisas que apontavam para o Senhor Jesus Cristo e falavam do Senhor Jesus Cristo, falavam o que o Senhor Jesus Cristo teria que fazer. Entenderam? E quando a sombra da lei apontar para Cristo, Cristo é a realidade da festa da Páscoa. Cristo é o cordeiro que é sacrificado na Páscoa. Porque lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer sobre Cristo Jesus também. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui. Em João, capítulo 1, de versículo 29, o João Batista, que veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo, ele falou do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 29 diz: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão, um homem, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Ou seja, na realidade da lei, na realidade da Páscoa, Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para salvar as pessoas, para que as pessoas sejam salvas através dele. E Isaías, o profeta Isaías, fala sobre o Messias, Jesus Cristo. Cadê Isaías? Jeremias não. Jeremias também fala do Senhor Jesus Cristo, se não me engano. Mas Isaías capítulo 53. Aí que Isaías capítulo 53. Quem criou em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, aqui agora vai falar de Cristo, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e comum de que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho.
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Entenderam? Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Cristo teve que morrer por nós para nos salvar. Ele é o Salvador das pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenderam? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos salvar. E hoje mesmo, ele chama você para você ser salvo por meio dele. Sabe por quê? Como é que você pode ser salvo? Como? Vejamos aqui em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. A salvação está em Cristo Jesus. Hoje você tem a oportunidade de ser salvo por Ele. Não desista, não perca essa oportunidade. Busque o Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Nós devemos nos arrepender de nossos pecados e buscar mais a Deus. Então, esse foi o vídeo do canal. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha o vídeo. E é isso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês.